Pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estar novamente com vocês, né? Nesse encontro, nesse módulo. Esse módulo onde nós vamos falar sobre o estudo macroscópico, né? E também as funções dos rins, né? Nós vamos estar discutindo esses assuntos importantes, principalmente para o sistema urinário, né? Essa parte que envolve muito bem, né, a parte fisiológica dos rins que a gente vai estar discutindo aqui hoje, ok? Bom, o rim adulto, né, ele é muito comum, né, e consequentemente a gente sabe, né, passando mais ou menos aí, ele tem o seu peso relativo a 150 gramas, e quando a gente fala sobre o rim, né, colocando a relação entre outros órgãos, como por exemplo o fígado, como por exemplo o próprio baço e tal, ele consequentemente é um órgão, né, de tamanho médio pequeno, né? Onde nós temos aí o seu tamanho específico, né, a medida específica do rim, né, seja o rim direito ou seja o rim esquerdo, né, a gente tem aí uma média, e essa média ela tem uma variação entre 10 a 12 centímetros, isso é claro, né, se falando de um rim adulto. Consequentemente, um rim de uma criança tem um tamanho menor, então as medidas elas são de 10 a 12 centímetros de comprimento. Então a gente observa, né, toda essa medida que a gente observa aqui de comprimento, né? E a gente tem aqui, né, o rim, né, de 5 a 7 centímetros de largura. Então a gente tem aqui, né, de 5 a 7 centímetros de largura, né, tanto de uma ponta a outra, né, essa variação ela depende muito, né, do biotipo, né, do paciente, o biotipo da pessoa em si. E a espessura, né, que a gente tem aqui toda a parte da extensão, desde a parte anterior com a parte posterior, por exemplo, a gente tem aqui uma medida mais ou menos de 2 a 3 centímetros, né. Uma informação importante e até fundamental é que o rim esquerdo, né, quando a gente observa aqui na imagem, o rim esquerdo ele é um pouco mais longo, né? Ele é um pouco mais esticadinho do que o rim direito. E a gente vai observar e tem até algumas justificativas básicas, porque isso envolve também a própria questão do posicionamento desses rins, porque eles não estão localizados na mesma altura. Então o rim esquerdo ele é só um pouquinho mais longo, né? Um pouquinho maior do que o rim direito, né? Então, apesar de seu tamanho, né, pelo menos um rim funcional, ele é absolutamente necessário para o bem-estar normal. Ou seja, isso quer dizer que se o rim, se os dois rins estão funcionando, né, bom porque você consegue manter ali, né, toda a parte, né, todo o equilíbrio, né, no sistema, né, circulatório, né, fazendo toda a excreção do sistema circulatório. Agora, por exemplo, somente um deles em pleno funcionamento já é suficiente para você poder manter o que? Manter o seu equilíbrio, né? Manter aqui todas as suas funções. Então, nós temos então dois rins, conforme eu falei para vocês anteriormente, nós temos dois rins, dois ureteres e uma bexiga, né? Mas a questão do rim, a gente percebe, a gente vê aqui que o rim, né? O rim esquerdo, né? Ele é exclusivamente um pouquinho mais longo do que o rim direito. E vocês vão perceber também que o rim direito, né? Ele fica um pouquinho mais abaixo do que o rim esquerdo, justamente porque aqui nós temos a região hepática, né? Então, como nós temos aqui a região hepática, né? Nós temos aqui o rim direito sendo um pouquinho mais baixo do que o rim esquerdo. Bom, quando eu observo, né, uma figura conforme vocês estão observando aqui, de um rim, principalmente esse corte que vocês estão vendo aqui, que é um corte axial, ou seja, estou vendo uma imagem seccional aqui na altura da região do rim, é como se eu cortasse o corpo do paciente ao meio, né, e observasse a estrutura anatômica, como se eu
fatiasse aqui, ó, fizesse uma fatia no corpo, né, do paciente e observasse a imagem de cima para baixo, né? Então, consequentemente, eu vou estar vendo essa imagem neste corte. A gente consegue observar que existe aqui alguns ângulos relacionados ao posicionamento desses rins. As pessoas pensam, né, muitas vezes, alguns teóricos e alunos também pensam que esse rim está localizado, né, localizado de uma forma bem, né, bem posterior. Ou seja, quando a gente observa na literatura, né, a gente vê esse rim bem bonitinho, né? Bem posicionadinho e tal. Só que quando a gente faz a fatia, a gente percebe que não é bem assim, que ele não é bem retinho do jeito que vocês estão vendo de frente. Então, quando eu faço um corte aqui, eu percebo que o rim, na verdade, seja esquerdo ou o rim direito, por exemplo, eles possuem aqui uma angulação. Essa angulação referente, né, referente aqui, né, referente aqui à posição desses rins. Por quê? Porque nós temos músculos, né, como por exemplo vocês estão vendo aqui o músculo psoas, que é um músculo exclusivamente que fica localizado, dando essa sustentabilidade na região da coluna lombar. Então, só o fato desse músculo psoas ele estar aqui, né, ele estando aqui, consequentemente, nós vamos ter aqui, né, uma certa angulação no posicionamento desse rim. Então ele não é completamente reto da forma que vocês estão vendo anteriormente aqui no corte. Ele não é, por exemplo, né, bem distribuído no seu posicionamento aqui de frente. Você fala assim, nossa, eu estou vendo ele de frente. Mas na verdade ele é um pouco tortinho, né? Ele fica um pouco tortinho justamente porque nessa altura nós temos aqui o músculo psoas. E o músculo psoas, ele também tem aqui um músculo quadrado lombar que fica localizado entre o músculo psoas e entre o músculo eretor da coluna, que é aquele músculo que a gente consegue observar quando a gente coloca as mãozinhas nas costas, né, na região posterior, para fazer um alongamento, por exemplo, a gente consegue palpar esse músculo. Esse músculo é o que fica localizado, né, entre as vértebras da coluna lombar. Então, entre o músculo eretor da coluna e o músculo psoas, a gente também tem um músculo quadrado que também contribui para, né, essa angulação desse rim, para que esse rim ele realmente fique bem posicionado de uma forma, né, bem angulada. E essa angulação ela tem uma certa variação, porque quando eu pego aqui o plano médio coronal, né? Na verdade, o plano coronal, que é o plano que divide a região anterior, ou seja, a região de frente do paciente, com a região posterior, que é a região de trás do paciente, eu tenho esse plano dividido aqui, que entre esse plano médio coronal, porque é um plano, uma linha imaginária que divide fatiando a parte de frente do paciente com a parte de trás, eu tenho através desse plano um ângulo de 30 graus em relação ao posicionamento desse rim, né? Então, ou seja, percebe-se que esse rim ele não é paralelo ao plano coronal, ao plano médio coronal. E sim, ele tem aqui, vocês observando bem, ele tem uma angulação de 30 graus. Porque se ele não fosse anguladinho desse jeito, ele seria paralelo. E se ele fosse paralelo, consequentemente, a gente teria essa informação na literatura falando que o rim ele é paralelo em relação ao plano médio coronal. Então, todos os exames em diagnóstico por imagem, vocês vão perceber o rim dessa forma, né? Ele vai ser um pouquinho tortinho, né? Ou seja, uma partezinha voltada para a parte lateral, outra partezinha voltada para a parte medial aqui, né? E essa angulação que ele vai apresentar, né? Então, exames, por exemplo, como tomografia computadorizada, né, é uma grande referência, não só a tomo, também como ressonância magnética, na relação, né, do rim que nós estamos falando com vocês. A relação dele ser um órgão que está a 30 graus do plano médio
coronal. 30 graus daquele plano médio coronal, daquela linha imaginária que nós temos dividindo a região, né, anterior com a região posterior. Ok? E isso, a única justificativa que se dá para o rim ser dessa forma é porque nós temos nessa altura o músculo psoas, nós temos o músculo psoas que está bem posicionado aqui, esse músculo que fica localizado aqui na borda, na região lateral aqui da coluna lombar, né, dando essa sustentabilidade, ele que vem da altura do quadril direito e esquerdo, sobe e vai até a região da L1, né? E aí, consequentemente, a gente tem um rim que ele não consegue ficar mais próximo à lombar, sendo mais paralelo, mas ele justamente ele acaba ficando anguladinho aqui, justamente por causa do músculo psoas. E posterior ao psoas, a gente tem o músculo eretor da coluna, que preenche bem esse local, né? E entre esses dois músculos, tanto o psoas quanto o eretor, a gente tem um músculo quadrado lombar, né, que fica entre os dois músculos, ok? Bom, então, observando essa imagem, né, em corte axial que a gente está vendo aqui, ou seja, aquele mesmo corte, eu tenho aqui, né, a região abdominal do paciente, então eu faço um corte aqui e eu observo essa estrutura abdominal de cima para baixo. E eu consigo observar, né, a estrutura que vocês estão vendo aí. Então, nessa estrutura, reforça-se aquilo que eu falei agora há pouco, né? Eu tenho o plano médio coronal, que divide a região anterior com a região posterior. Porque o restante da estrutura anatômica que a gente abrange aqui, por exemplo, nós temos o rim que fica na região posterior, ou seja, o rim ele né, são órgãos que ficam localizados por trás, na região posterior. Então aqui à frente nós vamos ter todas as alças do intestino delgado, alças do intestino grosso, preenchendo toda essa região. Então, o rim direito e o rim esquerdo, eles estão localizados nessa região posterior, que muitas vezes, quando vocês estiverem atendendo esses pacientes, né, que estão, né, com litíase renal, pacientes que estão com algum tipo de problema relacionado ao rim, essas dores dos rins, né, elas podem ser muito bem confundidas com a dor, né, da própria coluna. Por quê? Porque são regiões próximas. Nós temos uma ramificação nervosa muito próxima aqui, né? Então, o que acontece? Em relação ao plano médio coronal, que é o plano que divide aqui a região anterior com a região posterior, em relação a esse plano, nós temos aqui o rim que forma-se esse ângulo de 30 graus. Ele forma-se esse ângulo de 30 graus. E, consequentemente, né, justamente aqui, o grande, conforme eu falei para vocês agora há pouco, o grande motivo é justamente a interação e o preenchimento desses músculos na região posterior. Na região posterior. Então, cada rim, quando a gente observa, né, aqui, cada rim ele tem aqui uma circulação por uma massa, né, ele é circundado, perdão, por uma massa de tecido adiposo, ou seja, ele é circundado por uma quantidade de tecido gorduroso, ou seja, gordura, né? Então, consequentemente, toda essa parte ela é chamada como cápsula adiposa ou gordura perirenal. Então, toda essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, vou desenhar o rim, e toda essa cápsula que fica ao redor do rim que vocês estão vendo aqui, ela é chamada de cápsula perirenal. Outras literaturas podem chamar de cápsula adiposa. Vamos desenhar aqui no outro rim para vocês verem. Então, tanto o rim direito quanto o rim esquerdo, ele possui essa cápsula, né? Mas é muito importante vocês não confundirem, porque eu tenho essa cápsula perirenal e na região superior do rim eu tenho a glândula suprarrenal. Então, são informações que a gente não pode
confundir. Nesse caso, eu estou falando aqui da cápsula, né, adiposa ou gordura perirenal, né, que circunda toda a região dos rins e, consequentemente, por se tratar de uma estrutura, por eu falar sobre gordura, nos exames de imagem, né, bem utilizados em hospitais, a gordura ela é uma estrutura radiotransparente, ou seja, ela é uma estrutura, né, de pouca densidade. Então, o fato dela ser radiotransparente, de pouca densidade, não sofrerá uma atenuação no feixe de radiação utilizado aqui para o exame de imagem, como, por exemplo, raio-x, como, por exemplo, tomografia computadorizada, ok? Então, consequentemente, pela própria estrutura, por ser um material de menor densidade, como é a gordura, né, não vai ter a atenuação da radiação. Consequentemente, a gente não consegue visualizar essa estrutura nos exames de imagem, mas a gente consegue visualizar bem, por exemplo, numa aula de anatomia. A gente consegue visualizar bem, por exemplo, num centro cirúrgico, né? No centro cirúrgico, como por exemplo, né, numa cirurgia de litotripsia percutânea. Eu consigo, né, ter acesso a essas imagens, por exemplo, a essa estrutura anatômica, quando, né, quando eu estou fazendo ali a dissecação. Então, em exames de diagnóstico por imagem no ambiente hospitalar, vocês não vão perceber, né, essa cápsula adiposa, essa gordura perirenal. Ok? Então, quando eu falo a localização desses rins, onde esses rins estão localizados, né? E especificamente, né, de onde eles vão até aonde, né? Como que, né, qual que é né, a base teórica da localização normal? Quando eu falo normal, né, uma localização comum. Existem pacientes que pode ter uma variação na localização desses rins? Claro, existe sim. É comum nós termos alguns pacientes, por exemplo, que tem ali uma variação da localização desses rins, né? Então, os rins, eles normalmente se localizam em torno da metade da distância entre o processo xifoide e a crista ilíaca. Então, aqui eu tenho o processo xifoide. O processo xifoide, né, como é chamado de apêndice xifoide ou processo xifoide, é uma estrutura que faz parte do osso externo, né? A gente conhece bem o osso externo, localizado na região central da caixa torácica, e a gente tem aqui esse apêndice xifoide, ou seja, o processo xifoide, né? E aí, nós temos na altura aqui do processo xifoide que os rins, né, ele muitas vezes fica, quando eu falo na metade, né, da distância, ou seja, fica no meio caminho entre o processo xifoide e a crista ilíaca, ambas as partes, processo xifoide e crista ilíaca, faz parte da região do abdômen superior, né? Porque o abdômen inferior é da crista ilíaca até a sínfise pubiana. Nós temos aqui a localização dos rins, né? E falando sobre essa localização dos rins, nós temos aqui o rim esquerdo, que em geral não é generalizado. Pode ser um pouco para mais, pode ser um pouco para menos, em geral, tá? Em geral, está mais ou menos em cerca de 1 centímetro superior ao rim direito, né? E por que que o rim esquerdo ele está um pouquinho mais alto do que o rim direito? Justamente por aquilo que eu falei. Na localização do rim direito, nós temos um órgão muito importante aqui, que é o fígado. O fígado está ocupando todo esse espaço aqui do rim direito, né? Então, por isso que o rim direito, ele é um pouquinho mais baixo, ele é um pouquinho mais, né, do que o rim esquerdo. A única justificativa teórica que nós temos aqui com maior sustentabilidade é porque o rim, né, direito nós temos a região hepática, o rim esquerdo nós não temos fígado ali.
nós temos a região do baço. E a região do baço, ela é menor do que o fígado. Então, por isso que a região aqui do rim esquerdo, né, tá mais alta, ela é mais alta do que o rim direito, tá? E a localização do topo do rim esquerdo está localizado ali no espaço entre a T11 e a T12, ou seja, localizado ali no espaço entre a altura da vértebra T11 e T12, mas a gente sabe que a parte das vértebras falsas e flutuantes, elas vão proteger boa parte da região do sistema urinário, né? Então, o topo da localização do rim esquerdo, ele está mais ou menos uma média ali de T11, de T12. Então, é importante porque como eu tenho aqui a T11, né, que vocês estão vendo aqui, a altura da T11, nós temos aqui a altura da T12, ela pode variar, né? Essa variação, ela é de um paciente para o outro, né? Nós temos ali essa variação que pode ser de um indivíduo para outro. Tá? E a base do rim, né? Quando eu falo a base, consequentemente a região inferior, né, do rim direito, com frequência fica localizado na altura da L3. Então, quando eu falo a base, quer dizer o quê? A região inferior. Já no rim esquerdo, fica ali entre, né, na parte ali proximal da L3, né, ali na parte ali, né, mais próxima da L3, na transição da L3 com L2. Então, ou seja, existe essa também variação do rim esquerdo. No rim direito, a base dela fica localizado aqui na altura da L3. Essa mesma base a gente também pode levar em consideração, né, também para o rim esquerdo, só que um pouquinho mais para cima do que o rim direito, porque como o rim direito ele é um pouquinho mais baixo, a base do rim esquerdo é um pouquinho para cima. Mas isso aquilo que eu falei para vocês, existe a variação entre um paciente e outro, existe essa variação entre uma pessoa e outra, né? Existe essa pequena variação entre eles. Bom, os rins eles podem se movimentar, né? Então a gente sabe que nós temos aí, né, a própria movimentação normal, básica do sistema gastrointestinal, né, que na medida que o sistema gastrointestinal movimenta, os rins eles também podem fazer essa movimentação em conjunto, né? O fato, né, de uma pessoa ficar em pé ou em ortostático, a gente tem a força gravitacional também, que isso influencia também no nosso organismo, influencia no nosso corpo, né? A força gravitacional, na verdade, ela influencia em todo o nosso planeta. Então, ou seja, os movimentos dos rins, como os movimentos dos rins, né, eles estão presos em meio à cápsula adiposa, né, que é toda aquela cápsula que eu passei para vocês. E eles tendem a se movimentar para cima e para baixo com os movimentos da região do diafragma, né, e as mudanças de posição. Bom, quando uma pessoa enche o pulmão de ar, a gente tem um exemplo. Desde os primeiros dias de aula de anatomia, o nosso professor fala, vamos estudar sistema respiratório, né? Vamos encher o pulmão de ar. Quando enche o pulmão de ar, nós temos uma movimentação do diafragma. Essa movimentação do diafragma, ela é fundamental. Por quê? Porque o diafragma desce, o sistema respiratório, que são os pulmões, eles inflam de oxigênio, preenche a região alveolar de oxigênio, consequentemente uma movimentação, né, que acaba acontecendo através do diafragma, que é o músculo localizado ali, né, abaixo da região do sistema respiratório, que ele consequentemente faz com que os rins eles acabam tendo um declínio em média de 2 a 3 centímetros, né? Então, o momento em que a gente realiza a inspiração, né, quando a gente puxa o ar bem fundo, que é o movimento de inspiração, nós vamos ter uma movimentação de quem? Movimentação dos rins. Os rins eles vão movimentar mais ou menos de 2 a 3 centímetros para baixo, né? Eles vão o quê?
eles vão ter aí um declínio, né? Não só o fato da inspiração, mas também quando uma pessoa, quando o nosso paciente, né, ela fica em pé. Quando eu falo ortostático, né, consequentemente é o mesmo que falar, né, ficar em pé. Então, consequentemente, quando uma pessoa fica em pé, em ortostático, os rins eles caem, né, mais ou menos em torno de uma vértebra. Ou seja, eles podem cair mais ou menos em torno de uma vértebra ou até no máximo 5 centímetros. Né? Então eles acabam realizando aí esse movimento também. Por que que quando a gente fica em pé, o rim ele pode dar uma, né? Ele pode dar uma certa caída, justamente por aquilo que eu falei para vocês. Nós temos a força gravitacional. Né? Vocês vão perceber muitas vezes que quando a gente tem, colocando aqui um conteúdo semelhante aqui à informação, quando eu tenho um paciente que sofre com abdômen agudo, né, que é aquela doença relacionada, né, à disfunção do sistema gastrointestinal, nós temos aí, né, a doença que ela pode ser representada no exame de imagem com o paciente em decúbito, ou seja, o paciente deitado. Nós temos uma visão do intestino, mas quando o paciente está em pé, nós temos uma outra visão do intestino, né, aonde propriamente os órgãos, né, eles dão aquela abaixada, eles caem, e aquilo que é o ar, o oxigênio sobe, ou seja, a gente tem um trabalho inverso. No sistema urinário, falando sobre o sistema urinário, quando você coloca uma pessoa em decúbito, ou seja, deitado, praticamente você espalha toda essa região dos órgãos ali, né, no fato que ela está em decúbito, que ela está deitado. Quando coloca assim em ortostático, quando fica em pé, nós temos um declínio, né, dos rins em relação a essa estrutura, né? Nós temos um declínio dos rins. Esse declínio pode acontecer entre uma vértebra, né? Opa, ele teve uma queda de uma vértebra ou ele teve uma queda de até 5 centímetros. E nós temos situações, né, onde esses rins eles podem cair até mais do que isso, né, onde nós temos aí uma patologia chamada nefroptose. Muitas vezes a gente tem um paciente muito, mas muito magro, né? Geralmente pacientes que têm problemas com anorexia e tal. Então, esses pacientes muito magros e principalmente também idosos, né? Os rins eles podem cair drasticamente, eles podem ter uma movimentação muito dinâmica quando esses pacientes que sofrem com anorexia e também os idosos, por exemplo, né? Então, dependendo da situação, né, os rins eles podem até chegar próximos à região aqui do quadril, né, gerando possíveis problemas como, por exemplo, de torção de ureter, como dobramento do próprio rim, né? Isso aqui, consequentemente, você que é urologista, você que é um profissional da área voltada para a parte de uro, consequentemente, vocês terão aí, né, um trabalho um pouco maior em relação a esses pacientes, né, que sofrem de nefroptose, ok? Bom, então aqui a gente precisa entender como que é feito essa alimentação, como que é feito esse sangue, como que esse sangue ele chega nos rins. A gente estudou no nosso primeiro módulo falando que os rins ele tem essa responsabilidade de filtrar o sangue, né? Que bom, por quê? Porque o sangue tem que chegar de alguma forma nesse rim. E nós temos aqui o conhecimento, a base fisiológica do funcionamento desse rim, ou desses rins, na verdade, né? Onde o sangue que vai chegar no rim vai ser um sangue arterial, né? E após a filtragem lá dentro do rim, esse sangue deixará de ser arterial e passará a ser um sangue venoso. Falando de uma forma mais prática, né, de uma forma voltada ao nosso dia a dia, ao nosso atendimento, e você fala, poxa, mas qual que é a diferença? Sangue é sangue, tudo é sangue, não interessa, mas tudo é sangue. Poxa, existe uma diferença muito grande, né? O sangue arterial com o sangue venoso. O sangue arterial, né? O sangue arterial, ele é rico em oxigênio, né? Ele é rico
em oxigênio. Ou seja, ele é bem vermelho. Quando eu pego um sangue vermelho, vermelho, mas bem vermelho mesmo, o vermelho da cor do, né, do pincel que eu estou escrevendo aqui, eu tenho um sangue arterial, né? Quando eu tenho, por exemplo, né, um sangue venoso, quando eu tenho aqui um sangue venoso, ele é pobre em oxigênio. E o fato dele ser pobre em oxigênio, né? O fato dele ser pobre em oxigênio, esse sangue não é vermelho brilhante. Ele é um vermelho, ele é um sangue vermelho, né? Entre o vermelho e o preto, aquela cor vinho, né? Que fica entre o vermelho e o preto. É a cor, né? Desse sangue. Que ele fica ali entre o vermelho e o preto, ou seja, é um sangue que fica ali na intermediária, né, entre o vermelho e o preto, é um sangue mais escuro, né? Muitas vezes quando as pessoas elas vão né, acompanhar um exame laboratorial, por exemplo, como um hemograma, né, um hemograma, e até, né, quando vocês olham realizando ali aquela punção, por exemplo, de repente você vê aquele sangue mais pretinho, você fala, nossa, mas o sangue tá escuro, né? Mas na verdade é porque aquele profissional, ele fez um acesso periférico ali e tá captando, por exemplo, né, tá captando ali, né, um sangue venoso, porque o sangue arterial, ele é um vermelho bem, né, um vermelho bem intenso. Então, olha só, grandes vasos sanguíneos são necessários para controlar a quantidade de sangue que fluem através dos rins, isso diariamente, né? Então, em repouso, quando a pessoa está em repouso, quando ela está dormindo, quando ela está descansando, né? Em repouso, cerca de 25% do sangue bombeado pelo coração a cada batimento passa pelos rins, né? Por isso que muitas vezes, né, quando a gente dorme, estamos dormindo, estamos descansando, muitas vezes no meio da noite a gente tem que correr para o banheiro. Por quê? Porque o sistema urinário continua trabalhando numa intensidade menor, mas continua trabalhando. Então existe essa diferença muito importante, porque quando nós vamos descansar, nós temos ali uma queda, né, consequentemente na nossa pressão arterial. Existe uma queda também, né, na filtragem desse sangue, mas consequentemente ele não deixa de funcionar. Ele sempre está ali funcionando. O rim sempre está em atividade. E o sangue arterial, ele é recebido pelos rins, né, diariamente a partir da aorta abdominal. Então, ou seja, eu tenho essa aorta que vocês estão vendo aqui, ela, como todos nós conhecemos, a aorta abdominal, né, ela que é praticamente ali a principal fornecedora de um sangue arterial que nós temos no nosso organismo, a aorta abdominal, ela que é bem calibrosa da forma que vocês estão observando aqui. Eu tenho a aorta abdominal, olhando ela de uma forma ressecada aqui, né? Vocês estão vendo que a aorta abdominal, ela tem duas aberturas, uma para o lado esquerdo e outra abertura para o lado direito, onde nós temos aqui o surgimento de uma artéria que é chamada artéria renal. Então, na artéria aorta, ela tem duas aberturas, uma onde nós vamos ter a artéria renal direita e a outra onde nós vamos ter aqui a artéria renal esquerda. Então, nós temos a artéria renal direita e nós também temos aqui a artéria renal esquerda. Bom, vocês observando bem, quando eu vejo, né, quando eu faço a abertura de uma estrutura anatômica e vejo lá os rins, a artéria renal, ela fica localizada aqui, posterior, né, a artéria renal, ela fica posterior à veia renal, que a gente vai estudar ainda. Ou seja, ela fica por trás, viu, galera? Então a gente ainda vai estudar sobre essa veia. Então olha só, eu tenho a aorta,
né? Essa aorta que é chamada de aorta abdominal, por quê? Porque está na altura do abdômen. Essa aorta, se ela tivesse na altura do tórax, ela seria chamada de aorta descendente, mas como passou do processo tifoide para baixo, nós temos a aorta abdominal. E é nessa aorta abdominal que vocês estão observando aí, nessa aorta abdominal que vocês estão observando aí, que nós temos a abertura da artéria renal direita e a abertura da artéria renal esquerda, né? Então, cada artéria, nós temos aqui, cada artéria, seja a artéria renal esquerda ou a artéria renal direita, por exemplo, ela vai se ramificar. E ela vai continuar se ramificando. Então elas vão se ramificar até chegar numa estrutura pequena que nós temos no rim, que é chamada de néfron. Até chegar no néfron. Porque na hora que chega no néfron aqui, vai fazer todo o processo de filtragem. Aquilo que não é bom vai ser encaminhado por ureter, diretamente para a região do ureter. Aí nós temos toda aquela base teórica que a gente vai aprender, dos cálices maiores, cálices menores, pelve renal, ureter, ureter, bexiga, urina, né? E aquilo que realmente é bom vai ser devolvido para o sistema circulatório, mas não com a artéria renal, mas eles vão retornar, o sangue vai retornar através da veia renal. E da veia renal, ela vai se encontrar diretamente com uma veia bem calibrosa aqui, que é a própria cava, né? E aí, consequentemente, ela vai seguir todo o seu fluxo sanguíneo, ok? Então, olha só, né? Olha só, eu tenho aqui, vocês observando, artéria renal esquerda, artéria renal direita. Além da artéria renal, eu tenho aqui veia renal direita, eu também tenho aqui veia renal esquerda. Então, veia renal, artéria renal. E olha só o tanto que é bacana. Por quê? Porque fisiologicamente, olha só, o sangue vem da aorta abdominal. Aí ele entra pela artéria renal, entrou. Aí a artéria renal, ela ramifica-se inteira. Vocês já conhecem como acontece essa ramificação. Ela se ramifica por inteira aqui, né? Nós temos a ramificação dela e tal. E aí, consequentemente, dentro do rim é feito todo o processo de filtragem, que a gente vai estar aprendendo aí, né? E aí, logo depois, o que que acontece? Esse sangue já filtrado vai sair por onde? Pela veia renal. Saiu pela veia renal, ele vai seguir o seu fluxo através da cava. Aquilo que não é bom, né? Vai sair por onde? Pelo ureter. Ou seja, a urina vai sair por onde? Pelo ureter. E quando a gente observa aqui a ramificação dessa artéria renal, ela vai se ramificando, até chegar ser um determinado capilarzinho tão pequenininho que encontra com o néfron. Só para vocês terem uma ideia, nós temos milhares de néfrons em um rim só. Olha só onde é que chega esse sangue para ser filtrado, né? Olha só. Então, com a maior parte do volume de sangue que entra no rim é devolvida para o sistema circulatório, né? Então, geralmente essas veias renais, porque o sangue sai pela veia renal, elas são calibrosas, né? As veias renais se conectam diretamente à veia cava para devolver o sangue ao lado direito do coração. E as veias renais, elas estão localizadas anteriormente, ou seja, elas estão na frente de quem? Das artérias. Quando eu observo uma estrutura renal de frente, eu estou vendo o rim de frente, a estrutura do rim de frente, eu vou ver primeiro aqui na frente a veia renal, e por trás da veia renal eu vou ver quem? A artéria renal. Então a veia renal está na frente, por trás da veia eu tenho quem? A artéria renal. E aí, consequentemente, eu tenho veia renal direita e esquerda, assim como eu tenho artéria renal direita e artéria renal esquerda, né?
esse local onde nós temos a abertura, né, a abertura da veia renal e da artéria renal, aonde nós temos aqui essa porta de entrada que vocês estão vendo, nós temos aqui a região do hilo. Região do hilo. Por quê? Porque no hilo existe a entrada de sangue arterial, a saída de sangue venoso e a saída de urina. Então, ou seja, nós temos aqui 3 entradas e saídas aqui que vocês estão vendo, que estão localizados nessa região, que é a região do hilo renal, né? No hilo renal nós temos entrada da artéria, saída da veia e saída do ureter, tá? Então o hilo permite entrada da artéria renal, né? Assim como a saída da veia renal e também do ureter. E aqui nós temos uma ramificação dentro do estudo do sistema linfático, do sistema nervoso, uma ramificação também maior dos nervos. Até mesmo vocês vão perceber que se o paciente tiver um cálculo e ele movimentar aqui, ele vai sentir dor. Por quê? Porque nós temos uma boa ramificação nervosa na região do ureter. Bem claro para vocês, na região do ureter. Lembrando que boa parte, né, que nós temos aqui dos cálculos quando eles estão movimentando, né, esses cálculos eles são consequentemente, né, na medida que vai movimentando, né, o paciente vai sentindo dor. Por quê? Porque nós temos uma grande ramificação nervosa nessa altura do ureter. E aqui a gente tem, né, um estudo bem bacana, um estudo fisiológico bacana que dá para vocês entenderem bem como que é esse processo de produção de urina. Existe uma variante muito grande aí, né, sobre a parte da produção dessa urina. Ou seja, quanto mais água eu bebo, mais existe aí a produção de urina. Então, nós temos aqui a ingestão média, ou seja, aquilo que é normal, né, para um ser humano a cada 24 horas, né, é cerca de 2,5 litros. Muitas vezes de água, né? Ou seja, toda a literatura que vocês estudarem vai estar falando assim: você tem que tomar pelo menos 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia, bacana. Né? Então a gente sabe que um ser humano adulto, independente de qualquer coisa, tem que tomar 2 litros de água por dia. Mas geralmente, mais ou menos meio litro de líquido a gente consome indiretamente. Por quê? Porque eles estão no alimento que a gente come. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Tem como fazer um arroz sem água? Não dá, não tem como. Né? Não tem como. Né? Se eu coloco muita água, fica papado. Se eu coloco pouca água, o arroz ele não incha, né? Ele não cresce. Então, ou seja, eu tenho um exemplo básico do arroz, que é um tipo de alimento consumido pelo Brasil todo, que quando eu como uma colher de arroz, eu estou consumindo ali o alimento e a água, né, daquele alimento que ficou daquela forma. Então, ou seja, meio litro de água mais ou menos, ele advém de alimentos ingeridos e de produtos finais do próprio metabolismo, né? Então, existem alimentos como, por exemplo, que eles também são ricos em água, né? São ricos em água, né? Por exemplo, eu vou chupar uma melancia. Quando eu vou lá, mordo, estou comendo um pedaço de melancia. Ou seja, estou ingerindo o quê? Estou ingerindo líquido também. Além do próprio alimento, estou ingerindo líquido. Né? Vou chupar uma laranja. Eu vou lá, né, retiro. Muitas vezes as pessoas costumam comer até o próprio bagaço da laranja, né, que contém ali uma grande quantidade de vitamina C, por exemplo. Mas ela está ingerindo o quê? Ela está ingerindo água, a água daquele alimento, né? Então, ou seja, indiretamente a gente também consome água através dos alimentos. E essa conta, né? Quando a gente pega essa conta final, no final do dia, quando o organismo vai lá, matematicamente ele bate essa conta, o organismo ele consome 2,5 litros de água por dia, né? E isso, consequentemente, uma pessoa
comum, é o objetivo de uma pessoa é consumir 2,5 litros de água por dia. Então, esse líquido vem do próprio líquido da água que a gente consome e do metabolismo de alimento. Então, 2,5 litros de água finalmente terminam aonde? Eles vão diretamente para a corrente sanguínea. Por quê? Porque se eu como, por exemplo, uma colher de arroz, né, ou eu como um pedaço de melancia, né, esse alimento ele está indo para onde? Para o sistema gastrointestinal. E a gente sabe que lá no sistema gastrointestinal nós temos uma interligação forte ali do sistema gastrointestinal com a corrente sanguínea. Então, ou seja, todo aquele alimento, tudo aquilo que eu estou comendo, todo aquele líquido que eu estou comendo, eles vão ser direcionados para onde? Para a corrente sanguínea, né? Eles vão ser direcionados para a corrente sanguínea. Então, nós temos aqui uma vasta quantidade de filtração que acontece em 24 horas, conforme vocês estão observando, 2,5 litros de água, a média, né, de 24 horas, aonde tudo isso vai para o sistema circulatório. A água que a gente consome vai para onde? Vai para o sistema gastrointestinal. Do sistema gastrointestinal vai para o sistema circulatório. Né? Do sistema circulatório é que nós vamos ter o quê? O processo de filtragem. Quando o líquido que a gente consome, o líquido que nós estamos ali, consumimos o líquido, né? Esse líquido que eu ingeri vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea vai para o rim. Para chegar no rim, segue aquele fluxograma, né, que a gente aprendeu. A aorta abdominal, vira para a direita ou vira para a esquerda, artéria renal direita ou artéria renal esquerda. Sangue vai entrar no sistema urinário, no rim, vai ser filtrado pelos néfrons, vão sair pela veia renal, no caso veia renal direita ou veia renal esquerda, consequentemente, né? E vão retornar para a cava, né? E aí vão seguir normalmente o fluxograma desse sangue já filtrado. Aquele resíduo que não é aquele resíduo que não é bom vai ser encaminhado para onde? Para o ureter. Do ureter para a bexiga, consequentemente vai ser excretado. Então, uma pessoa quando ela está em repouso, quando ela está descansando, quando ela está dormindo e tal, mais de 1 litro de sangue flui através dos rins a cada minuto do dia. Então, ou seja, eu tenho 1 litro de sangue filtrado por minuto. Né? O que resulta na remoção de cerca de 180 litros filtrados de sangue a cada 24 horas. Então, a cada 24 horas, o nosso rim ele filtra 180 litros de sangue. Ou seja, né, é um trabalho muito intenso, é um trabalho muito detalhado do nosso rim. O nosso rim ele é muito, mas muito, é um órgão muito efetivo. É o tempo todo que está ali, né? Então, consequentemente, mais de 99% desse filtrado, ele é reabsorvido, né, pelos rins e devolvendo para a corrente sanguínea. Ou seja, o que nós vamos ao banheiro urinar, muitas vezes, fazer a micção, é 1% daquilo que é produzido, 1%, né, de todo o processo de filtragem. Ou seja, 1% daquilo que 1% daquilo que o meu, né, organismo consumiu, do sangue do meu organismo, que passou pelo rim, 1% só, vai ser encaminhado para o ureter. E, consequentemente, né, vai ser feito ali a micção, ou seja, vai ser feito ali a excreção. Então, durante o processo de reabsorção, o pH do sangue, a quantidade de vários eletrólitos, tais como sódio, potássio, cloreto, todos eles são regulados, todos eles passam por essa regulação. Então, nós temos aqui mais ou menos uma média, um ser humano, por exemplo, tomando 2,5 litros de água por dia, ele vai produzir mais ou menos 1,5 litro de urina a cada 24 horas, né? A cada 24 horas. E aí, consequentemente, né, a gente fala assim, nossa, professor, mas e aquele 1 litro que ficou, né? Vai para onde? Vai para a gordura, né?
porque eu não estou gostando desse estudo não, porque eu tomo 2,5 litros de água, 1,5 litro vai para o ureter, para ser excretado, né, pela uretra, né, ou seja, vai para a bexiga, e 1 litro. Esse 1 litro, pessoal, né, ele é naturalmente, né, ele é naturalmente excretado pelo nosso organismo, como por exemplo o suor, né, por exemplo como as glândulas lacrimais e etc. Ou seja, todo o líquido que você bebe, ele é utilizado em prol do funcionamento do nosso organismo. Tudo bem? E é importante, 2,5 litros de água por dia é a nossa meta que nós temos. Pelo menos 2 litros de água que você consome e meio litro voltado para a parte de alimentação. O arroz que você come, né? O alimento que você come, o tomate que você come, né? Ou seja, né? O restante do líquido, né? Embasado no próprio alimento. Ok? Bom, então aqui a gente vai estudar, né, uma estrutura bem macroscópica desse rim. Como que ele funciona, né? Como que é esse rim? Porque a gente precisa entender, né, como que nós temos aí, né, toda a estrutura interna desse rim, né? E quando a gente observa aqui, né, nós temos aqui algumas estruturas fundamentais, né, que a gente precisa ter conhecimento. É necessário esse conhecimento porque ele vai ser bem utilizado lá no atendimento ao paciente. Quando você estiver atendendo o seu paciente, quando você, né, estiver atendendo, né, quando você estiver ali dando ali, ofertando ali um diagnóstico, né? Então é importante a gente ter aqui esse estudo macroscópico, tá? E nesse estudo macroscópico nós estamos observando aqui, né? Nós temos aqui algumas estruturas fundamentais, como por exemplo, né? Nós temos a cobertura externa do rim. Toda essa parte da cobertura externa do rim, ela é chamada de quê? De cápsula fibrosa. Então, olha só, pessoal, eu tenho toda essa região, né, que vocês estão vendo aqui, que é a cápsula fibrosa, ou seja, toda essa parte que vocês estão observando aqui, eu tenho aqui essa cápsula fibrosa, né, ou seja, toda essa região que vocês estão vendo aqui, que é a cápsula fibrosa. É como se fosse ali uma capa protetora dessa região do rim. Por quê? Porque nós temos aqui a região da cortical, né? A região cortical, o próprio nome fala, né? Ou externa, do parênquima renal. Toda essa parte que a gente tem aqui, nós temos aqui a parte cortical do rim, né? Toda essa parte externa que vocês estão vendo aqui é a parte da cortical, a membrana que reveste a parte interna nós temos a cápsula fibrosa do rim, a parte externa nós temos aqui a parte cortical, né? A parte cortical e consequentemente, né? Consequentemente, vocês observando aí abaixo, né, da cortical, nós temos toda a estrutura interna, aonde nós temos toda essa região da medula, né? Ou seja, nós temos aqui toda a região que vocês estão vendo aqui, onde está localizado aqui toda essa região da medula. A medula que consequentemente, né, ela é composta, né, por várias pirâmides renais que vocês estão vendo aqui. Nós temos aqui as pirâmides renais, então, ou seja, eu tenho aqui uma pirâmide, eu tenho aqui uma outra pirâmide, eu tenho aqui uma outra pirâmide, né? Então aqui vocês estão observando, nós temos aqui todas essas regiões aqui que são as pirâmides renais, né? Então, eu tenho toda essa base fora que eu estou vendo aqui, a parte da medula renal, e essa parte que eu estou vendo aqui, que é a região da pirâmide renal. E essas pirâmides renais, né, elas acabam formando aqui, vocês observando aqui, as colunas renais. Então, olha só, eu tenho aqui uma coluna renal, né? Eu tenho aqui uma outra coluna renal, eu tenho uma outra coluna renal aqui também, ou seja, essas regiões que vocês estão vendo aqui,
elas são chamadas como colunas renais. Então eu tenho aqui a coluna renal, coluna renal, coluna renal, coluna renal, coluna renal, coluna renal, né? Eu tenho aqui a pirâmide renal, eu tenho aqui a pirâmide, eu tenho aqui uma outra pirâmide renal, eu tenho aqui uma outra pirâmide renal, eu tenho aqui uma outra pirâmide, pirâmide, pirâmide. Eu tenho toda essa parte que vocês estão vendo aqui, que é a parte cortical do rim. Eu tenho essa parte que vocês estão vendo aqui, que é, né, que é a cápsula fibrosa dele, ou seja, essa membrana que vai da parte cortical para essa parte interna. Ou seja, eu preciso ter uma divisão, né, dessa parte interna com a parte externa. Então eu tenho essa membrana aqui, eu tenho essa cápsula fibrosa que divide essa região cortical com a região interna. E eu tenho também, vocês observando aí, né, as colunas renais, né, conforme vocês já viram, aqui nós temos aqui as colunas renais, e essas colunas renais que estão próximos à região aqui dos cálices, né, nós temos aqui uma outra parte que são os seios renais. Olha só, essa parte de verdinho que a gente está vendo aqui, elas são chamadas como a região dos seios renais. E aí eu tenho aqui essa região todinha que vocês estão vendo de verde, que é a região do seio renal. Então, as pirâmides renais, elas são uma coleção de túbulos, né? Então, ou seja, eu tenho aqui as pirâmides renais, né? Onde eu tenho aqui uma coleção de túbulo, porque olha só, eu tenho aqui essas regiões que vocês estão vendo, né? Então eles têm aqui vários túbulos nessa região, né, das pirâmides que vocês estão vendo. Esses túbulos, consequentemente, eles vão drenar para uma região aonde nós temos aqui os cálices menores, que são todas essas regiões que vocês estão vendo aqui, né? Esses cálices menores aqui que vocês estão observando. Então, toda a região da medula, ou desculpa, toda a região das pirâmides renais aqui, eles vão drenar todos os túbulos que vocês vão observar naquilo que a gente tem na estrutura do néfron, diretamente para a região aqui dos cálices, né, menores. Por quê? Porque os cálices, eles aparecem como túbulo achatado e oco. Então, cerca de 4 a mais cálices menores se juntam para formar 2, 3 cálices maiores. Por quê? Porque logo adiante aqui, nós vamos ter o quê? Os cálices maiores. Onde eu estou desenhando toda essa região aqui, é porque nós vamos ter aqui a estrutura do cálice maior, né? Então, eu tenho cálice menor. E aqui, consequentemente, aonde a urina sai pelos cálices menores, elas vão ser direcionadas para os cálices maiores e logo depois elas serão direcionadas para a região da pelve renal. Então, olha só, né? Toda essa urina que está no cálice maior, ela vai para onde? Para a região da pelve renal. Então, os cálices maiores, eles se juntam. Então, nós vamos juntar os 3 cálices maiores, eles se juntam para formar essa região, que é chamada região da pelve renal. Então, ela tem aqui um formato, né, principalmente de um funil, porque toda a região, toda aqui, né, toda a urina que é excretado aqui na região do cálice menor, vai para o cálice maior, passa pela região do cálice maior, vai passar pela região da pelve renal e, consequentemente, da pelve renal, essa urina, ela vai descer por toda a região que nós temos aqui, que é exclusivamente a região do ureter, né? Do ureter. Então, desse modo, a urina formada na porção macroscópica ou néfron do rim, finalmente ele atinge o ureter, passando por vários túbulos coletores, né, de um cálice menor,
né? Opa, saiu aqui dos túbulos que ficam localizados aqui na região da pirâmide, né? Porque toda a região do néfron que vocês vão estar vendo aqui é conectado diretamente a essa região da pirâmide. Então, olha só, né? Próximo aqui à região da pirâmide. Então, olha só, nós temos aqui essa urina que sai pelo cálice menor, vai para o cálice maior, indo para a região da pelve renal, da pelve renal desce para a região do ureter, né? Chegando, né? Passando pelo ureter, chegando até a região de onde? Até a região da bexiga. Encheu de urina a região da bexiga, nós vamos sentir vontade de quê? De ir ao banheiro, né? Então, passa do cálice menor para o cálice maior, chegando até exclusivamente na região da pelve renal. E aqui nós temos, né, vocês observando, né, a estrutura macroscópica, nós temos a unidade menor de um rim que é chamado de néfron, ou seja, nós temos aqui o néfron, conforme vocês estão observando bem. Esse néfron, que ele é importante, né, é uma estrutura muito importante, porque é através desse néfron que nós vamos fazer o processo de filtragem, né, do sangue. O sangue vai chegar aqui para fazer o processo de filtragem. E nós vamos ver aqui uma dinâmica muito importante. Então, a unidade estrutural funcional do rim é o néfron. Se ele tem néfron, vai funcionar o rim. Se não tem néfron, não funciona, né? E esse néfron, nós temos aqui uma grande quantidade de néfrons, mais ou menos em média de 1 milhão de néfrons, né, a cada rim, né? Então, uma vista detalhada de cada rim, de cada néfron, onde possui pequenas artérias no córtex. Então, vocês estão vendo aqui toda essa região aqui, que é a região do córtex, que vocês estão vendo aqui no rim, né? Nós temos aqui os néfrons. Então, eles formam minúsculos tufos capilares denominados de glomérulo. A parte mais importante desse néfron que nós temos aqui é toda essa região aqui que é chamada de glomérulo, porque é exclusivamente na região do glomérulo que fica localizado na região da cápsula de Bowman é que nós temos todo o processo de filtragem feita no sangue. Então, ou seja, o sangue ele é filtrado exclusivamente nessa região que é a região do glomérulo, ok? Que fica próximo a essa região que é chamado, né, fica praticamente dentro dessa região que é a cápsula de Bowman. Então, olha só, né? As arteríolas que a gente tem aqui, né, duas arteríolas, como por exemplo, a arteríola aferente fornece o sangue para o glomérulo. Então, ou seja, o sangue, esse sangue ele veio de onde? Ele veio da artéria renal, lembra? Artéria renal. Aí a artéria renal, o que ela fez? Ela ramificou, ela foi ramificando, 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 que se tornou essa arteríola aferente. Então, a arteríola aferente, o que ela vai fazer? Olha só, essa arteríola aferente, ela vem aqui, faz todo o processo de filtragem no glomérulo. Tá tudo bem, ótimo. O que vai acontecer? Essa arteríola vai sair aqui com seu sangue, né? Vai passar por toda essa parte que vocês estão vendo e logo esse sangue ele deixará de ser venoso e passará a ser um sangue o quê? Ou um sangue arterial, deixará de ser um sangue arterial e passará a ser um sangue venoso. Como ele já foi filtrado, ele vai sair aqui, ó, né, por esse capilar, aonde consequentemente logo ele vai encontrar quem? Lá fora, a veia renal. E a veia renal vai mandar esse sangue para onde? Lá para a cava, né? Já filtrado. Então o sangue ele entra arterial e ele sai de lá o quê? Venoso, né? E logo vocês estão vendo aqui, as arteríolas eferentes captam o sangue dos glomérulos, né? Em uma rede capilar, né? Íntima, né? Na relação dos túbulos coletores retos e contorcidos. Então, ou seja, aqui eu tenho a arteríola eferente, eu tenho a arteríola aferente e a arteríola eferente, porque essa arteríola eferente, logo ela se encontrará com toda essa parte, ela se transformará, todo esse sangue num sangue, né, venoso,
E logo esse sangue venoso, ele será o quê? Devolvido para a região da veia renal. Então, cada glomérulo, nós temos aqui a cápsula de Bowman, aonde nessa cápsula de Bowman acaba acontecendo todo o processo de filtragem, tudo aquilo que não vai ser utilizado aqui, ó, como resíduo, vai ser encaminhado para o túbulo contorcido proximal. Esse túbulo contorcido proximal desce, passa pela alça de Henle, eu estou falando exclusivamente da urina, né? Porque a arteríola aferente trouxe o sangue, fez a filtragem, ficou bom, sobe para a eferente. Subiu para a eferente, logo vai se transformar aqui, ó. Vocês estão vendo, logo vai se transformar aqui no sangue venoso, porque eles têm essa comunicação próxima aqui, né? A própria arteríola eferente se torna aqui um capilar venoso e se torna, né, venoso, consequentemente vai sair pela veia renal. O resíduo aqui que precisa ser excretado, ou seja, a própria urina, vai ser passado por o túbulo contorcido, passa pela alça de Henle, depois entra para o tubo contorcido, né, distal. Eu tenho o tubo contorcido proximal e o tubo contorcido distal. Do tubo contorcido distal, já vai direto para o tubo coletor, que desse direto para o tubo coletor, vai diretamente para um dos cálices. E a gente sabe, do cálice menor vai para o cálice maior, do cálice maior nós vamos para a pelve renal ureter, né, e assim por diante, ok? E aí, né, no outro exemplo também, que alguns livros, algumas literaturas nos mostram sobre isso, e até para facilitar a interpretação de vocês, nós temos aqui, vocês observando bem, eu tenho aqui a artéria aorta, né? Aí o sangue vai para onde? Para a artéria renal. E aí ramifica, né, galera? Tem aquela ramificação que vocês viram, né? Então a artéria renal ramifica. Ramificou, chegou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ramificou, arteríola renal aqui, ó, ramificada. Aí esse sangue, o que ele faz? Ele penetra por toda essa região que vocês estão vendo aqui. Chega onde? No glomérulo. Pá! Chegou aqui no glomérulo. Tá filtrado, tá bom, segue seu caminho. É o que seria aqui, né, a arteríola aferente. Entrou pela aferente, sai pela eferente, né, arteríola eferente. Aí o que acontece aqui? Né, essa que está na eferente, o que ela vai fazer? Ela vai continuar seu fluxo normal de sangue, ó, seguindo normal. Pá, chegou aqui, pera aí, a coisa muda. Nós não somos mais arteriais, nós somos agora venoso. Descobrimos que nós somos um sangue pobre em oxigênio, então nós somos venoso. Então a gente vai sair por todas essas vênulas que vocês estão vendo aqui, até o momento em que essas ramificações das vênulas vão encontrar diretamente aqui com a veia, né, com a veia renal, e da veia renal já vai diretamente para a veia cava. Então elas vão para a veia renal, né? E logo depois da veia renal, elas vão para a veia cava. Sangue filtrado, sangue numa boa, tudo tranquilo, tudo na paz. Quando esse sangue que entra pela artéria, né, e ele possui aqui um resíduo que precisa ser eliminado, aí nós temos aqui na cápsula de Bowman, que é feito todo o processo de filtragem, né, é retirado todo esse resíduo que vocês estão vendo aqui, vai para a região do túbulo proximal, da forma que a gente está vendo. Nesse túbulo proximal que nós estamos vendo aqui, nós temos essa alça que nós temos, que é a alça de Henle. Nessa alça de Henle, faz a curvatura da alça de Henle, vira túbulo distal, e do túbulo distal nós vamos diretamente seguir com essa urina lá para o ducto, né? Lá diretamente para o ducto coletor, e do ducto coletor, consequentemente, seguir o nosso fluxo de trabalho aqui até a região do cálice menor. Aí do cálice menor vocês conhecem o resto, né? Por quê? Porque do cálice menor nós vamos para o cálice maior, pelve renal, ureter, bexiga, vontade de ir ao banheiro, e aí excreta pela ureta. Tudo bem? Então,
Sobre o ponto de vista macroscópico, né, as cápsulas glomerulares e tubos contorcidos, né, tanto proximal, distal, né, eles estão localizados, né, na região ali da cortical, né, do rim, ou seja, próxima à região da cortical, a região aqui do córtex, né, que vocês estão observando. A alça de Henle, né, e tubo né, coletores situam-se principalmente próximo aqui à região da medula. Então a gente tem aqui próximo à região da medula, né? Então eles estão próximos a essa região que vocês estão vendo aqui. Por quê? Porque da região aqui do ducto coletor, toda a região aqui né, tudo aquilo que o néfron produz, né, tudo aquilo que ele filtra, é enviado diretamente para essas regiões das pirâmides aqui, e as pirâmides acabam encaminhando para a região de onde? Dos cálices menores. Logo, os cálices menores, né, passa pelos cálices menores e chegam nos cálices maiores. Passando pelos cálices maiores, consequentemente, vão direto para a região da pelve renal. E a partir daí nós vamos ter o quê? Né? Todo esse transporte, toda essa tramitação da urina que sai do rim, vai para onde? Vai para o ureter, até chegar exclusivamente na região da bexiga, né? Então, sai do rim, vai para o ureter e chega à bexiga, né? Urina passa pela região aqui das pirâmides, por quê? Porque nós temos os coletores que mandam para a região da pirâmide para o cálice menor, cálice maior, pelve renal, ureter. Ureter desceu, bexiga. Ok? Bom, pessoal, agradeço imensamente mais um módulo, né? Obrigado por tudo, obrigado por mais um momento, por mais uma aula. Espero que todos vocês estejam, né, entendidos bem, tá bom? Fica um abraço forte para vocês e essa frase: não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Primeiro, acredita, lute, conquiste, acima de tudo, seja a pessoa mais feliz do mundo. Um abraço e até a próxima.